Olá, eu sou o Ronan Hilário e eu estou aqui mais uma vez para trazer um conteúdo maravilhoso, um conteúdo que, se não servir para você, se não estiver servindo para você, seguramente vai servir para alguém que você conhece. Então você já tem a opção de ajudar alguém. Eu sei que a maioria de nós brasileiros, nós temos um coração piedoso, um coração que tem misericórdia, nós nos importamos com o próximo, muito embora ao redor possa ter muita gente que não pensa assim. Eu acredito que você que tem acompanhado, tem compartilhado os vídeos que eu tenho compartilhado aí, que eu tenho produzido aí, eu tenho certeza que você também tem um coração maravilhoso, e se não servir para você, pode servir para alguém que você conheça, algum parente, amigo do trabalho, alguém lá da sua comunidade de fé. Eu quero falar hoje sobre a depressão e, é claro, eu não tenho a menor pretensão num vídeo que eu pretendo que fique pequeno, seja um assunto fechado, que eu venha determinar todos os pontos a respeito disso. Eu quero só considerar algumas coisas, pode ser que eu venha fazer outros vídeos falando sobre isso, para ir complementando, inclusive o meu propósito é esse, eu acredito que eu vá fazer alguns outros vídeos dando continuidade a esse aí, pode ser até que eu prepare aí uma série de vídeos falando sobre a depressão, porque não dá para a gente fechar num vídeo tão pequeno. A primeira coisa que a gente precisa considerar é o seguinte, e você pode ajudar, né, no seu ambiente aí. A primeira coisa, não é porque a pessoa está vivendo um tempo de depressão que não vai acabar, que não pode acabar. Existe solução. Por mais difícil que possa parecer a situação, tem solução. Independente das origens da depressão, nós sabemos, é aberto isso, muitas pessoas ainda não sabem, mas existem várias origens da depressão. A depressão, ela pode ser por trauma emocional, ela pode ser por disfunção hormonal, um acidente, algum problema dentro de uma cirurgia, no ambiente hospitalar, afetando a estrutura hormonal, entrando um descompasso, entrando uma disfunção muito grande. Existe uma origem para quem acredita, então a gente está aqui com o propósito de fazer um vídeo que tem um cunho, tem um viés cristão, que vocês sabem do meu posicionamento de fé como cristão. Então, para quem tem esse entendimento, para quem aceita esse entendimento, então tem sim um efeito espiritual, uma origem espiritual. Em algum momento, de repente, a gente pode falar sobre isso mais profundamente. E são várias origens. O que mais importa é o indivíduo entender, você entender que tem solução. Não é porque parece que está difícil, que a crise está grande, que a ausência de si mesmo, a ausência de uma visão de solução não esteja clara, não seja clara, não significa que é o fim. Então saiba, da mesma maneira, talvez a essência que eu queira trazer com esse vídeo é essa aqui agora, preste atenção, a essência é essa. Eu queria também te dar a oportunidade, antes dessa essência, eu quero te dar a oportunidade, você que tem acompanhado aí através do YouTube, do Facebook, eu queria te pedir para você dar um like, curtir mesmo, se tiver que comentar, eu vou deixar aberto o comentário aí para você colocar comentário, colocar pedidos de outros vídeos, você também, né, compartilhar isso, porque tem um propósito. Quando você dá um like, quando você comenta, quando você torna esse assunto relevante, o YouTube entende isso e ele começa a propagar para outras pessoas também. Então você já vai estar fazendo, você está sendo privilegiado, abençoado com o conteúdo que vai te ajudar pessoas que você conheça. Então deixe pessoas, patrocine pessoas para que realmente patrocine esse vídeo, para esse vídeo suba e chegue a mais pessoas, ok? A essência desse vídeo é a seguinte: existe um caminho, existe um passo a passo que o indivíduo trilha, o indivíduo caminha para chegar na depressão. Não existe depressão que aconteça de uma hora para outra. Bum, anoiteceu, quando amanheceu em depressão. Não funciona assim. Existe um acúmulo de situações, um acúmulo de pensamentos, um acúmulo de conclusões na cabecinha que vai trilhando, vai fazendo caminhar passo a passo a jornada da depressão. Então a notícia maravilhosa, a essência é: se existe um caminho de ida e não é um caminho sem volta, eu te asseguro, nós vamos trabalhar com isso, existe um caminho de volta, existe um caminho de regresso do estado de depressão para um estado de contentamento pleno, de alegria verdadeira, de paz verdadeira, de êxito verdadeiro. Então, existe um caminho. Ronan, você pode exemplificar alguns? Sim. A forma como você se relaciona com os seus pensamentos vai determinar diretamente um grande poderio em relação aos pensamentos que ajudam a caminhar. A trilha da depressão são pensamentos negativos.
pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, pensamentos de negativismo a respeito das coisas e das pessoas, como se não fosse conseguir, como pensamentos que afetam a sua capacidade, afetam a capacidade de outras pessoas, pensamentos que maximizam, multiplicam o mau comportamento de alguém, pensamentos que deterioram o seu valor próprio, o seu valor individual, o valor de outras pessoas, pensamentos que multiplicam algum mal que alguma pessoa fez com você ou com quem você conheça. Então, esses pensamentos, eles vão acumulando, eles vão tomando uma proporção muito maior, Esse é uma forma, é um caminho, é uma trilha para poder caminhar o caminho da depressão. Essa questão do pensamento, existe uma comparação, uma alusão muito especial, não sei de quem é essa citação, se você souber, coloca no comentário aí, eu não sei, que é possível sim, você não tem como evitar que um passarinho pouse na sua cabeça. Você está andando na rua, você está numa praça, você não tem como, você está distraído, conversando, batendo papo, fazendo aquela selfie, naquele ambiente legal lá, e você não tem como evitar que o passarinho venha e pouse. Esse é o pensamento, você não tem como evitar que às vezes o pensamento bata na sua cabeça, venha um pensamento ruim, negativo, desfavorável, de um insucesso ou fracasso. Depois nós vamos mudar essa palavra fracasso para resultado, você vai entender por quê. Agora, é possível sim que você impeça o passarinho de fazer um ninho na sua cabeça. É possível você ser acometido de um pensamento ruim, desfavorável, porém é totalmente possível e viável você cortar esse pensamento, substituí-lo por um outro muito favorável, empoderado de certeza, de convicção, de fé, de positividade, não apenas de um ambiente motivacional apenas, mas de crença, de fé, de substituição plena e total desse pensamento negativo. E esse passarinho, esse pensamento não vai construir o que a Bíblia chama de fortaleza mental, criando um ambiente fortificado, fortalecido, onde muitas pessoas falam coisas boas a seu respeito e você não consegue quebrar porque está construindo uma fortaleza, uma barreira de proteção, uma redoma dentro dos seus pensamentos negativos. Esse é um ambiente perfeito, um caminho perfeito para trilhar o ambiente da depressão. A outra questão também é a falta de perdão. Quando você não perdoa pessoas que de alguma forma te afetaram, te fizeram mal, eu não estou aqui para minimizar o problema que essas pessoas causaram. Eu não estou aqui para dizer, não esquenta a cabeça com isso não, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo, não esquenta a cabeça não, deixa isso para lá, não esquenta a cabeça com isso não. Não estou aqui para isso, eu estou aqui para empoderar você de uma convicção maravilhosa, que inclusive a Bíblia respalda de uma forma incrível. Porque quando você não perdoa, você está se intoxicando, mantendo aquela emoção, aquela crise que está te causando, e geralmente sempre cresce, sempre piora, você deixa aquilo guardadinho no seu coração, e de um modo geral aquilo vem te aprisionando, e aí você tem dificuldade de perdoar. Quando você tem dificuldade de perdoar alguém, você tem dificuldade de perdoar outras pessoas. E tem uma outra coisa também, eu estou preparando, eu estou escrevendo um livro que vai sair em breve, pela fé mesmo, em nome de Jesus, vai abençoar a vida de muitas pessoas, que se chama Quem Te Enganou. E nesse livro eu vou falar sobre isso também. Quando a gente fala, tanto no livro Quem Te Enganou, quanto no livro Um Passo a Mais, eu vou falar sobre o perdão em diferentes aspectos, em diferentes propósitos, mas eu vou estar trabalhando com isso aí para poder abençoar a sua vida e você poder fazer com que esse livro chegue, onde de repente eu fisicamente não chegarei. Quando você tem o condicionamento de não perdoar alguém, automaticamente você vai ter, estou repetindo e vou completar, você também vai ter isso como estilo de vida, não perdoar a outras pessoas. Vai ser normal não perdoar, você reter e guardar esse sentimento, intoxicando a sua própria vida, porque uma palavra que eu achei muito interessante, uma alusão muito interessante, quando você guarda mágoa, é como se fosse mágoa, como se você tivesse má água. Quero deixar aqui, eu lembro dessa citação, quem falou isso foi o pastor Neil Barreto, um dos meus pastores lá no Rio de Janeiro, onde eu voltei para Jesus, Igreja Batista Betânia, uma bênção, um abraço, pastorzão, que está aí agora também, fazendo o Evangelho ser pregado também nas redes sociais. Parabéns pela grande iniciativa, um dos pioneiros em mandar para a internet aí mensagens MP3, e existem muitos pastores que Deus está levantando nessa geração, usando a tecnologia para ser bênção. Meu forte abraço, pastorzão. Então essa má água, essa mágoa que está dentro de você, você vai só se irrigando, se nutrindo de coisas ruins, de coisas que estão te afetando, estão te fazendo mal. E tem um grande problema, quando isso é um estilo de vida para você
quando a falta de perdão, a mágoa, é um estilo de vida para você, existe um indivíduo que você vai ter muita dificuldade de perdoar. Esse indivíduo, ele já errou muito contigo, já falhou, já vacilou, já te colocou em furado, já fez você perder grandes amizades, grandes amores, já fez você perder oportunidades lá na comunidade de fé, que você faz parte ou fazia parte, grandes oportunidades empresariais, comerciais, promoção no emprego, enfim, portas de emprego que foram abertas, e esse indivíduo fez você perder, e você está carregando essa mágoa aí, às vezes nem sabe. Sabe quem é esse indivíduo? Não sei, para você que imaginou que é você mesmo, você acertou. É você mesmo. Quando você tem o costume de não perdoar pessoas, você vai ter dificuldade de perdoar você. Então a primeira pessoa e mais importante, você precisa começar a perdoar agora mesmo, por esses erros que eu te falei e muitos outros que eu não falei aqui, e por causa desse vídeo, por causa dessa reflexão, a sua mente vai começar a enfervilhar, borbulhar dos erros que você cometeu contra você mesmo. Então você tem direito a perdão. Nós não estamos no tribunal, esse tempo ainda não chegou, então não sinta-se culpado. Vamos trocar algumas palavras na nossa vida. Substitua a palavra culpa por responsável. Nós não estamos no tribunal. Quem determina culpado ou inocente é um juiz. Não tem ninguém aqui batendo martelo a respeito da sua vida. Então, se você foi responsável por esses erros, você também é responsável por resolver muitos deles. E se já passaram, você está sendo afetado por isso, você também é responsável e tem o direito, você merece se perdoar. Você pode fazer isso, você precisa fazer isso. Quando você se perdoar, você vai começar a ser preenchido de um contentamento, de um amor, de uma paz, que vai começar a canalizar você para conseguir fazer isso a respeito de outras pessoas. E para quem crê, a oração mais conhecida, mais difundida nos últimos 2000 anos, a oração que está escrita lá em Mateus 6, que muitos chamam de oração do Pai Nosso, a Bíblia está escrito lá, oração dominical, que é o padrão que Jesus deixou como referência, ele coloca lá: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Se é proporcional perdoai as nossas ofensas, e a gente está sempre vacilando o tempo todo, ou lutando para vacilar cada vez menos, se Deus, em todo o seu poder, em toda a sua glória, usar como balança, como proporção, o que eu perdoo as pessoas, eu preciso me importar com isso. Se eu não estou perdoando pessoas, quando Deus me avaliar em meus problemas, naquilo que eu cometo de errado, aquilo que eu quebro de princípio bíblico, Deus vai olhar para mim e falar assim: ok, eu deixei uma referência que fala que você precisa perdoar como você... Eu vou te perdoar como você tem perdoado. Então, como você tem perdoado? Se essa balança estiver desproporcional, eu e você estaremos extremamente enrascados, correndo riscos gigantescos. Então é chegado um tempo de começar a botar essa oração como um princípio de vida, um princípio abundante. E o incrível é que essa oração, quando chega no versículo 14 e 15, ele fala assim: então, se vocês perdoarem quem tem ofendido vocês, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem quem tem ofendido vocês, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Aí na minha Bíblia eu escrevi assim, ó: passaporte para o céu. Passaporte para o céu. Eu vou estar com o meu passaporte carimbado, eu obedecendo a princípios bíblicos e perdoando as pessoas e perdoando a mim mesmo. O Senhor vai olhar para mim e vai ver que eu estou incorruptível, estou aprovado, e Ele também vai poder perdoar as minhas falhas. Então aqui eu quero deixar com esse vídeo, eu quero concluir, não quero estender muito esse vídeo não, a gente tem muita coisa para poder falar. Você que quer mais informações, coloque aí alguns assuntos que você queira que eu fale nos próximos vídeos, você vai me ajudar muito com isso. Às vezes a gente fica com a mente com um monte de ideia, com um monte de vídeo para falar sobre um monte de coisa, mas eu quero falar aquilo que realmente pode te ajudar, pode trazer um conteúdo favorável para você. Então coloca no comentário aí, me ajuda a preparar um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, a gente falou, existe um caminho de ida, também existe um caminho de volta. Essa notícia é maravilhosa. Pensamentos negativos, desfavoráveis, aqueles que estão aprisionados com os fracassos. Boa lembrança, eu quero falar sobre essa palavra fracasso. Vamos começar a mudar algumas palavras. O que você chamava de fracasso, eu quero te propor a chamar de resultado. O que você teve de fracasso, de derrota, eu quero que você comece a chamar a existência a palavra resultado. Resultado desfavorável. Você teve uma experiência, um resultado desfavorável. Então agora você tem a experiência de como não fazer. Você agora tem a experiência de como não fazer. Foi um fracasso? Não, você aprendeu. E eu aprendi uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante, que diz assim: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então aí a nossa vida ela vai
entrando em uma ascensão de maturidade, de experiência, de conhecimento, e agora eu aprendi como não fazer mais, desse jeito eu não faço mais. Então troque a palavra culpa por responsabilidade, troque a palavra fracasso por resultado. Então a gente falou sobre isso, falou sobre pensamentos negativos e como esses pensamentos, e tem um detalhe que ele pode avaliar, a maioria das pessoas deprimidas, ela tem um estado de cognição que elas abaixam a cabeça, inclinam para a esquerda e ficam num diálogo externo, como se a vida tivesse aqui. Do lado esquerdo, as pessoas elas vão se encolhendo, o corpo vai ficando para dentro, porque estão carregando um peso, né? A sabedoria bíblica fala isso, vão carregando um peso, um fardo, um jugo gigantesco. A pessoa começa a fechar as mãos, se cruza a perna, cruza tudo e começa um diálogo interno, um diálogo onde fica olhando para a esquerda e para baixo, e esse pensamento, de um modo geral, são sempre pensamentos pejorativos a teu próprio respeito e a respeito do valor das outras pessoas e da vida. Quero depois falar também no próximo vídeo, aí, se você quiser que fale sobre isso, coloca aí, seja no Facebook também, que eu vou colocar esse conteúdo aí no Face também. Eu quero falar sobre como o processo da depressão afeta diretamente a decisão do suicídio. Eu quero falar sobre isso também, vou falar sobre o suicídio em breve também, o como isso afeta diretamente, como você consegue voltar do caminho desse aprofundamento da depressão que chega ao estágio do suicídio e como você consegue regressar disso de uma maneira poderosa e, detalhe, não vai te custar absolutamente nenhum real. Então quero já te propor, levanta a cabeça, corrija a postura. É muita coisa para a gente falar. Vou falar sobre correção de postura, a intervenção da estrutura hormonal. Quando você muda a postura, seus hormônios correspondem favoravelmente, ou o contrário também. Então muda a sua postura, já levanta a cabeça mesmo, estufa o peito, dá aquela girada no ombro para trás e já corrige sua postura. Não aceite olhar para baixo, aceite olhar na linha do horizonte mesmo, e principalmente se você tiver que olhar, se você tiver que criar pensamentos, crie aqui em cima. Exatamente como o salmista diz. Ele estava num momento de dificuldade, ele falou: eleva meus olhos para o monte, elevo meus olhos para o alto, é de lá que vem meu socorro presente na angústia, momento de dificuldade. Então eu não estou aqui minimizando a sua dificuldade, eu estou dizendo que tem uma solução, tem caminho de vitória, tem caminho de sucesso, tem caminho de êxito, de resultados favoráveis para você sair desse ambiente de depressão e você ajudar muitas pessoas no seu ambiente a também sair. Ok, queridos? Eu quero concluir esse vídeo também pedindo mais uma vez para você dar o like, compartilhar, comentar mesmo, porque isso dá muita relevância para o vídeo e ajuda muitas outras pessoas. E eu quero deixar para você a reflexão de Eclesiastes 7:8, e eu quero terminar esse vídeo dizendo: só vai melhorar. É isso mesmo, só vai melhorar, porque a Bíblia fala em Eclesiastes 7:8 que o fim das coisas é o melhor do que o seu começo e o humilde melhor do que o arrogante. E nós estamos caminhando para o fim, então as coisas só vão melhorar, só tendem a melhorar quando eu e você fazemos a coisa certa, caminhamos por princípios poderosos, através da fé, através do que a ciência tem descoberto, porque a Bíblia já diz. Então a ciência tem recorrido muito mesmo, por mais que você possa imaginar, a conteúdos bíblicos que fundamentam seus estudos, e aí traz para a gente um conteúdo maravilhoso, o que a Bíblia já disse há muito tempo, e aí a gente fica com a Bíblia, sempre vai ficar com a Bíblia, mas também a ciência tem nos ajudado bastante, a neurociência, a psicologia positiva, a programação, enfim. Agora, a Bíblia é a nossa referência, a nossa base de fé, e só vai melhorar. Eu declaro isso sobre a sua vida. Até o próximo, e Deus te abençoe. Tchau, tchau.